Capítulo 6. Estudo de campo. O treinamento com a Luna havia terminado e era o dia da excursão. Eu nunca tinha tido o prazer de participar de um evento escolar como esse antes, então estava tão animado como uma criança que não consegui dormir na noite anterior. Mas consegui me levantar de manhã, como sempre, sem problemas, graças à melhora do meu corpo. Que corpo conveniente! De qualquer forma, depois de preparar as coisas necessárias e dar um adeus adequado à Night, saí de casa animado. Sim, é minha vitória. Droga! E agora passamos o tempo jogando no ônibus a caminho do local da excursão. Eu não trouxe cartas ou algo do gênero, mas Akira, Rin e os outros prepararam lanches e jogos para nós, para que não ficássemos entediados. Em vez disso, como eu não trouxe nenhum jogo ou lanche, me sinto muito mal por eles. Por quê? Por que não consigo ganhar? Por que sempre fico com a solteirona no final? É porque é tão óbvio em seu rosto. Akira-kun, você realmente gosta da solteirona. Eu não gosto dela. Neste momento ainda estávamos jogando com a solteirona, mas Akira continuava perdendo em jogos consecutivos. Mais importante ainda, Yuya-kun, isso é incrível. Você ficou em primeiro lugar todas as vezes? Isso não é verdade. É apenas uma coincidência? E de alguma forma, eu não consegui um único singleton, e sempre peguei uma carta que combinava com a minha mão, então tudo acabou em um instante. Talvez, mas acho que isso está relacionado ao meu estado de sorte. Porque toda vez que tento tirar uma carta, esta carta, não, espere. Não sei bem porquê, mas não acho que essa carta seja boa. Pelo contrário, há um bom sentimento vindo dessa carta, e acho que vou ficar com ela. Então, eu tive um palpite tremendo e continuei ganhando. Sim, não é divertido. Se for esse o caso, acho que não poderei mais aproveitar esses jogos de agora em diante. A sorte deve ser uma coisa boa, mas não estou muito feliz com isso. Além disso, desculpe-me, sinto que estou trapaceando. Será que se eu jogar algum jogo que envolva sorte, será assim de agora em diante? Ao sentir os efeitos negativos inesperados, lembrei-me de repente do incêndio na loja de departamentos no outro dia. Agora Kaede e os outros estão aqui rindo assim, mas na época era realmente perigoso. Estremeço só de pensar no que teria acontecido se eu não tivesse adquirido nenhuma habilidade ou qualquer outra coisa em outro mundo. Fico feliz por ter conseguido salvá-los. E assim partimos para a caminhada em uma atmosfera amigável, nunca imaginando que seria mais difícil do que esperávamos. É grande. O lugar para onde nos levaram era como uma pousada no topo de uma montanha. Será que é aqui que faremos nossa excursão? Enquanto eu estava pensando nisso, o tutor de cada classe convocou uma reunião. Ei, vamos nos encontrar aqui. Vou explicar tudo para vocês. Vocês devem se dividir em grupos. Quando nos sentamos em grupos, conforme instruído pelo professor, Savada-sensei olhou para nós e sorriu. Agora então, vocês terão que sobreviver. Todos gritaram atordoados. As palavras do professor atraíram a atenção de todos. Então, um dos alunos imediatamente fez uma pergunta. O que você quer dizer com sobreviver? Há um prédio que parece uma pousada e nós vamos ficar lá, não vamos? Do que você está falando? Essa pousada é uma instalação para os professores se hospedarem, sabe? Bem então, e quanto a nós? Claro, vocês ficarão do lado de fora. Não pode ser. As palavras de Savada-sensei deixaram todos os alunos sem palavras. Será que vamos mesmo sobreviver? Eu lhes disse na escola que essa viagem de campo é um treinamento para que vocês corram na elite no futuro, não disse? Vou continuar a explicar isso a vocês. Vocês receberão o mínimo de provisões e passarão 2 dias e uma noite em um acampamento ao ar livre. Quanto ao banho, há uma fonte de água quente em algum lugar nas montanhas, portanto, você pode encontrá-la e usá-la. Você pode usar as fontes termais, então seja grato. Ganhei. Todos gritaram com o desenvolvimento inesperado. Não, tenho certeza de que ouvi dizer que era um tipo de acampamento, mas não esperava dormir do lado de fora. Quero dizer, a professora disse que só nos daria o essencial, mas isso significa. Parecia haver algumas pessoas que chegaram à mesma conclusão que eu e fizeram uma pergunta novamente. Pode ser que a comida também. É claro que você terá de preparar sua própria comida. Você pode usar toda a vegetação, como cogumelos e gramíneas selvagens que crescem nessa área? De jeito nenhum. Sério, eles vão nos obrigar a fazer isso? Quero dizer, não há alguns cogumelos perigosos também. E isso é tudo que teremos.
Isso não é nem o suficiente para encher nossos estômagos. Não, acho que é mais seguro aguentar isso por enquanto. Eu estava pensando a mesma coisa, mas foi aí que o professor ficou sério. Infelizmente, não se trata apenas de uma competição, sabe? É uma competição de classe também. Competição de classe? De alguma forma a história ficou maior. Como você deve saber, com exceção de Tenjou, o festival escolar realizado no outono é um grande evento com muitos visitantes. Lá, cada classe tem seu próprio stand, e a alocação do orçamento é determinada por essa competição. Em outras palavras, se você tiver um bom resultado nessa sobrevivência, estará um passo à frente do resto da turma e fará um ótimo show no festival escolar? Então é assim que funciona. Mas será que sou louco de achar que isso parece interessante? Isso nunca teria acontecido em minha escola anterior, e nenhuma outra escola teria esse formato. E isso estaria associado a um bônus para nós, professores, também. Esforce-se como se fosse morrer? Não é isso que você realmente quer? Resmungaram todos na classe. Não, espere, isso determina o bônus do professor? Qualquer coisa está relacionada agora. Mas os cogumelos não são perigosos? E as únicas coisas que se pode encontrar aqui são cogumelos e grama selvagem? Então, como vai funcionar a competição? Como há um rio, você pode pescar qualquer peixe que quiser. Vocês devem trazer as coisas coletadas para os professores, nós as classificaremos e avaliaremos. A turma que coletar os ingredientes não perigosos e cozinhar a comida mais saborosa vence. A propósito, você não pode pegar o ingrediente novamente porque só o classificaremos uma vez. Não cozinhem nem comam os alimentos que coletaram sem mostrar ao professor, ouviram? E além disso, não me responsabilizo se vocês acabarem morrendo? É assustador, não é? Ei! Eles estão todos determinados, talvez as ameaças da professora os tenham afetado, ou talvez estejam todos com vontade de mostrar à professora do que são feitos. Mas bem, a professora disse que não daria nota para vocês de outra forma. Se você for envenenado, o médico da escola, Yomikawa-sensei, o tratará. Embora eu não saiba se isso está certo. No momento em que o professor disse isso, uma mulher fantasmagórica de jaleco branco apareceu de repente. Ela tem um lindo cabelo preto, mas ele estava puxado para frente o suficiente para esconder o rosto, e apenas o olho esquerdo aparecia através do cabelo. Por favor, não se preocupe, com esse remédio, posso me sentir aliviada? Basta olhar para a cor das pílulas em sua mão. É roxo. Não é uma pílula venenosa? Não quero criticar os nomes das pessoas, mas Yomikawa também significa infeliz, NT igual Yumi igual Undervoro de réu, etc. É a primeira vez que vejo a médica da escola, e sua personalidade é muito explosiva. Os outros professores também são, de certa forma, muito extravagantes. Não, tudo bem porque o estilo de ensino deles é muito bom e interessante. Quando eu estava reclamando internamente de várias coisas, Kaede falou comigo tremendo. Nenhum. Yuya-kun, talvez você não saiba disso, mas a enfermaria onde Yomikawa-sensei está hospedado está sempre coberta pela escuridão, e sempre que você passa por lá, pode ouvir alguém gritando. Então ninguém quer chegar perto dela, e ninguém recebe tratamento médico temporário também. O que há com essa enfermaria moderna? É incrível, não é? Mas como resultado, se os alunos levarem suas aulas a sério e cuidarem de suas doenças e lesões, isso não seria uma coisa boa. Mas eu não sei sobre o grito. O que a Kaede disse parece ser verdade e quando olho em volta, vejo que todos os alunos estão determinados a mostrar ao professor que vão se esforçar mais do que antes. Sim, acho que isso é bom. Eles estão entendendo a essência do assunto? Enquanto isso, eu lhes darei um livro com fotos de vegetais silvestres e assim por diante, portanto, lutem pelo meu bônus. E em segundo lugar, é para o festival da escola também? Deveria ser a segunda coisa. Disseram todos. É exatamente isso. Além do bônus do professor, se acumularmos pontos ao vencer essa competição, poderemos fazer uma apresentação espetacular no festival da escola, portanto, vamos nos esforçar. Recebemos a quantidade mínima de itens do professor e nos reunimos em grupos uma vez. Agora, o que devemos fazer? Não se preocupem. Posso ir pescar, colher cogumelos e outras plantas silvestres comestíveis? Esquecendo esse idiota, você não acha que deveríamos nos separar? Separar? Quando o Rin sugeriu isso, ela pegou o livro de gravuras e a vara de pescar. Yuya e Kaede vão pescar, enquanto esse idiota e eu vamos colher cogumelos e outras plantas silvestres comestíveis.
Isso seria mais eficiente, não é? Sim, com certeza. Não me importo. Pescar, hein? Não tenho certeza se posso fazer isso, pois nunca fiz antes. Também nunca experimentei, mas acho que posso lidar com isso. Vamos fazer o melhor que pudermos. Kaede e Rin disseram em uníssono. Olá, vocês não são todos cruéis comigo? Ei, estão me ouvindo? Enquanto apenas Akira fica para trás, decidimos nosso futuro curso de ação e começamos a montar a barraca primeiro. Agora finalmente chegamos ao rio, mas... o que devemos fazer? Kaede e eu chegamos ao rio, mas não sabíamos o que fazer. Como o terreno é de propriedade da escola, o caminho para o rio está devidamente marcado no mapa, então parece um grande acampamento. Olhei para a vara de pescar que tinha na mão e procurei um lugar onde pudesse pescar, mas... está muito cheio. Sim, é. Como todo mundo vem ao rio em busca de peixes, pode ser um pouco complicado. Não sei muito sobre isso, mas parece que a linha fica emaranhada ou algo assim. Enquanto eu olhava ao redor, Kaede me perguntou: o que devemos fazer? Nesse ritmo, vai ser difícil pescar agora. Devemos ajudar a Rin-chan e o Akira-kun? Bem, eu casualmente, ou melhor, quase inconscientemente, ativei minha habilidade à detecção de presença e procurei um lugar menos popular. Eu podia sentir a presença de pessoas, mas além disso, também podia sentir a presença de peixes. É claro que havia peixes na área onde todos estavam pescando, mas havia outra área onde também havia muitos peixes. Imediatamente voltei meu olhar para aquela direção e vi que a água era bem rasa e não era um bom lugar para pescar. Há muitos peixes, mas é difícil pegá-los. Não, espere. Acho que posso pegá-los com minhas mãos, certo? Sim, acho que sim. De repente pensei nisso e quis experimentar, então conversei com a Kaede. Há algo que eu quero tentar, então podemos nos encontrar com Rin e Akira mais tarde? Não me importo, mas o que você vai fazer? Veja isso. Puxei a parte de cima da minha calça e entrei no rio. Yu Ia-kun. O que você está fazendo? Kaede gritou surpresa com minhas ações. Em resposta à sua voz, os alunos ao redor dela também voltaram seus olhares para nós. Oh, eu não esperava receber tantos olhares, mas... bem, ok. Vou me concentrar no peixe por enquanto. Volto minha atenção para os peixes à minha frente, ou melhor, ao meu redor. Sim, como pensei, posso pegá-los com minhas mãos. Mesmo que eu considere a resistência da água, se eu pensar no movimento de monstros de nível S e similares, não haverá problema algum. Se eu entender isso, será fácil colocá-lo em ação. Embora no momento em que entrei no rio e as palavras de Kaede chamaram a atenção e fizeram os peixes desconfiarem de mim, ativei a habilidade Assimilação. Normalmente, ela não deveria ser eficaz se o oponente tivesse me encontrado, mas este não é outro mundo, é a Terra. Como os monstros de outro mundo são mais sensíveis à presença do que as criaturas da Terra, quando eles me encontrarem, minhas habilidades não funcionarão, mas as criaturas da Terra são menos vigilantes do que os monstros de outro mundo. Não é apenas vigilância, é um sexto sentido? Os monstros de outro mundo provavelmente têm isso. De qualquer forma, no momento em que ativei a habilidade Assimilação, Kaede e os outros que estavam me observando até agora, gritaram de surpresa. Onde está Yuya-kun? Ele não estava lá agora? Para onde ele foi? Não são apenas a Kaede e os outros que estão surpresos, mas também os peixes, e os peixes entraram em pânico por um momento quando minha presença desapareceu, mas por fim, eles começaram a se acalmar, já que não conseguiam sentir minha presença. Não perdi a oportunidade de aproveitar essa calma e me concentrei em um peixe. Mergulhei meu braço direito na água e agarrei um peixe que nadava perto de mim com um movimento fluido. A água estava calma no momento em que coloquei meu braço na água e o retirei, e foi apenas por um momento. Olhei para o peixe e acenei com a cabeça. Sim, eu sabia que tudo ia ficar bem. Voa! Fiquei surpreso com a alegria repentina que surgiu. E quando voltei meu olhar na direção das vozes, os outros alunos que estavam olhando para mim antes estavam fazendo muito barulho. Você viu isso? Ele pegou um peixe com a mão. Não, eu sei que ele pegou o peixe, mas não vi sua mão porque foi muito rápido. Ou melhor, ele não desapareceu antes. É como se ela tivesse aparecido com um peixe na mão quando eu percebi. Isso não é mais obra de um humano. O que está acontecendo? Eu comecei a suar frio com a reação inesperada. Foi um movimento tão incomum assim? Pensei que tinha pegado o peixe rapidamente, mas bem,
Parece que o fato de ele ter desaparecido é mais surpreendente do que o movimento quando peguei o peixe. Enquanto eu estava pensando nisso, Kaede veio correndo até mim, animada. Isso é impressionante, Yuya-kun. Não acredito que você pegou um peixe com a mão. Alhalhahaha, eu me perguntava se conseguiria fazer isso de alguma forma e consegui. Assim como na aula anterior de educação física, Yuya-kun tem altas especificações em geral? Será? Se você se lembrar do que eu fiz na aula de educação física, tenho certeza de que entenderá que minhas habilidades físicas são excepcionalmente altas. Por enquanto parece que posso segurar os peixes, então vou pegá-los todos de uma vez. Desculpe, mas vou colocar os peixes capturados em um balde, então Kaede, você pode cuidar deles? Sim, eu entendo. Depois de obter a aprovação da Kaede, fui para o rio para pescar novamente. A propósito, confirmei que o peixe pode ser comido com a habilidade o Evaluation, portanto, não deve haver nenhum problema. Assim que encontrarmos Rin e Akira-kun, acho que vou checar tudo com o Evaluation antes de mostrar para o professor. Dessa forma, teremos certeza de que poderemos comê-los com segurança. Enquanto eu pensava nisso e naquilo, muitos alunos vieram para a parte rasa para tentar pescar com as próprias mãos, como eu, mas eles estavam se esforçando. Eu pegava mais e mais peixes enquanto eles se esforçavam e finalmente consegui pegar 8. Bem-vindos! Como foi por lá? Quando voltamos para a tenda, encontramos Rin nos cumprimentando alegremente e Akira deitado com a bunda de fora. Mas, o que aconteceu com o Akira? Consegui pegar o peixe de alguma forma. Ouça Rin-chan. Yuya que é incrível, sabia? Ele pegou todos esses peixes com as mãos. Com as mãos? Como na aula de educação física no outro dia, você é mais ativo do que parece, hein? Bem, eu já gostava de me exercitar mesmo quando era gordo. E eu não teria a aparência de alguém que gostasse disso por mais que tentasse. Agora não tenho certeza. De qualquer forma, o que está acontecendo com Akira? Você pode deixar esse cara em paz. Que crueldade! Você me fez trabalhar tão duro. Você ainda está vivo. Akira, que se levantou vigorosamente, começou a falar sobre como estava a situação enquanto se sentia tonto. No começo estava tudo bem. Estávamos coletando cogumelos e plantas silvestres e coisas assim, embora não estivéssemos acostumados a isso. Mas sabe de uma coisa? Em pouco tempo fui forçado a olhar para as plantas silvestres que cresciam nos penhascos ou provar os cogumelos que eu não conhecia. Poderia ser uma isca de urso também. Provar? A professora disse para não comermos antes de mostrarmos a ela. E tem um urso aqui. Este lugar é perigoso. Você fez a coisa da sobrevivência mais do que eu esperava, amigo. Ele ficou surpreso, e Akira fez um sinal de positivo com um sorriso desamparado. Não se preocupe. Se isso os faz sorrir, não é um problema. É um grande problema, você sabe. Especialmente sobre o urso. O que vamos fazer sobre isso? Examinei brevemente a condição corporal de Akira com o Evaluation, mas nenhum veneno foi detectado, então ele parecia estar bem. Realmente, é um alívio. Bem então, você pode me mostrar o que escolheu também? Sim, claro, não me importo. Com a aprovação de Rin, usei Evaluation 1 no que Akira e Rin arriscaram suas vidas para escolher. Trufa preta. Trufa? Você tem uma trufa? Nesta montanha. A que distância fica a escola? Há muitos outros ingredientes ultrajantes que surgiram do nada. Inhame japonês. Inhame japonês. Impressionante, é de verdade. Ouvi dizer que eles também crescem em alguns lugares, mas também nesta montanha. Tombi maitake. É a primeira vez que vejo esse cogumelo. Como o nome sugere, ele se parece com um cogumelo maitake, mas o tamanho do guarda-chuva é completamente diferente. Ele não é venenoso, portanto não há problema. Foi assim que eu o confirmei. Mas também havia coisas venenosas misturadas. Graças a Deus. Se Akira tivesse que tentar isso, teria sido irreversível. Quero dizer, isso é realmente perigoso. Bem, presumo que o professor confirmará isso. O mais importante é que há cogumelos e algum tipo de batata, mas, sinceramente, eu nunca cozinhei isso antes. Ei, quantas pessoas sabem cozinhar aqui? Você está brincando, certo? Os três desviaram o olhar da minha pergunta. Aparentemente sou o único que sabe cozinhar. É mesmo? Tenho algo a dizer, mas por enquanto, vamos juntos mostrar ao professor o que escolhemos. Quando fui para o local onde os professores estavam esperando, já havia outros alunos na nossa frente, e Kaori estava entre eles. Kaori?
Ah, Yuya-san, como está seu grupo? Bem, acho que está tudo bem. Se não fosse a sobrevivência, acho que eu teria gostado mais genuinamente. Quando deixei transparecer meus verdadeiros sentimentos, Kaori sorriu amargamente. Tenho certeza de que você está certo, mas também é divertido, não é? Bem, sim. Claro, é perigoso, mas no geral é divertido. Essa era a verdade inconfundível da questão. Então, parecia que o grupo de Kaori havia terminado a classificação, e um membro do grupo chamou Kaori. Kaori, já terminamos. Etenjou-kun? Sim, eu entendo. Então, Yuya-san, nós nos encontraremos novamente. Kaori se virou para os membros de seu grupo, que ficaram surpresos ao me ver aqui e saíram com uma expressão animada no rosto. Yuya-kun, você é um conhecido daquela Kaori-sama? Akira me perguntou. Kaori-sama? Bem, a razão pela qual eu vim para esta escola também foi a Kaori. Ah, o Akira não estava lá quando saímos no outro dia, estava? Então ele não sabe. Não havia necessidade de esconder isso, então eu disse a verdade como ela era, e Akira se aproximou de mim enquanto mordia seu lenço. Estou com ciúmes. Estou com inveja de você. Não acredito que você conhece a princesa Kaori. Princesa? Quando eu não conseguia acompanhar o fluxo da conversa, Rin falou comigo enquanto eu estava atordoada. Deixando de lado aquele idiota, Kaori-san é a filha do diretor desta escola, e eles a chamam de princesa, por causa de sua aparência elegante e da bondade de seu caráter. Há definitivamente um senso de elegância nela. E ainda assim ela é amigável, e quando penso nisso novamente, ela é realmente uma pessoa incrível. Enquanto pensávamos nisso, pedimos ao professor que separasse as plantas silvestres e outras coisas que havíamos coletado. Perfeito! É a primeira vez que um grupo reúne tantos ingredientes, mas todos eles são comestíveis? Quando mostrei ao Savada Sensei o que coletamos e pedi que ele examinasse, ele disse que era o que esperava. Bem, não sei se isso é enganoso ou injusto. Usei o Evaluation para verificar, mas tenho medo do que aconteceria se escolhêssemos as coisas erradas, então, por favor, me perdoe. O restante do grupo parecia não ter conseguido, mas graças a vocês, chegamos perto do bônus. Cu. Ha. Sorrimos amargamente ao ver o sorriso maligno de Savada Sensei. Mas não baixem a guarda ainda. Cozinhar também faz parte da pontuação. A propósito, quem sabe cozinhar neste grupo? Todos apontaram para mim. Sério? Sim, estou falando sério. O sensei Savada inclinou a cabeça, mas depois agarrou meus ombros com firmeza. Tenjou deu seu melhor. Tudo depende de você. O bônus do sensei é: não pode tentar esconder suas segundas intenções pelo menos um pouco? O principal é que o programa do festival da escola será espetacular, certo? Minhas bochechas se contorcem com esse pensamento, e Savada Sensei passou a examinar o próximo grupo. Tenho muito a dizer, mas vamos cozinhar agora? Eu cuido das tarefas? Eu poderia servir, e eu vou apreciar a comida. Rin, pelo menos me ajude com as tarefas. Soltando um suspiro novamente, verifiquei os condimentos e utensílios de cozinha que poderia usar. Como o professor disse no início, temos apenas o mínimo de arroz e preparamos utensílios separados para cozinhar os ingredientes obtidos nessa montanha. Então parece que podemos cozinhar sem preocupações. Pensando nos ingredientes que temos à mão: carvão vegetal e salmão do rio, flores de couza e inhame japonês com molho de trufas negras, sopa de tombi maitake. O cardápio deveria ser assim. Quando o cardápio foi decidido, eu rapidamente decidi prepará-lo e fui para a cozinha para começar a cozinhar. Não sei como manusear o inhame japonês e a trufa negra, mas achei que não haveria problema se eu os usasse depois de ralados. E embora o char e o salmão do rio sejam transformados em peixe frito, seria ótimo se eu pudesse pegar o caldo dos ossos e combiná-lo com o tombi maitake para fazer uma sopa. Enquanto cozinhava como de costume, de repente senti um olhar sobre mim, então me virei para esse olhar e vi não apenas Kaede e os outros, mas também muitas pessoas com expressões perplexas no rosto. HM? Qual é o problema? N não. A habilidade de Yuya-kun era realmente brilhante. Sério? Acho que é normal. Bem, acho que estou cozinhando como faço normalmente, mas talvez minha habilidade a cooking também seja ativada. Enquanto todos estavam surpresos ao me ver cozinhando, continuei cozinhando. O cozimento terminou mais rápido do que eu esperava.
Não requer muito tempo e esforço, porque não há ingredientes de outro mundo desta vez, e eu cozinhei uma refeição muito comum. Eu a provei brevemente, mas acho que geralmente é deliciosa. No caso do outro mundo, os ingredientes de outro mundo são inchados e muito deliciosos. Ok, está pronto. Todos estavam olhando para a comida quando a coloquei na frente deles. Em seguida, os professores, incluindo Savada Sensei, vieram avaliar a comida. Olhando de perto, Savada Sensei parecia estar de bom humor e cheirava levemente a álcool. Bem, eu não achava que ele bebia álcool. Espere, será que ele realmente bebeu? Ainda estamos no meio da excursão. Sabe como é? Iaia, beber álcool nas montanhas é delicioso. O que é isso? Quando Savada Sensei viu a comida que eu fiz, seus olhos se arregalaram de surpresa. Os outros professores também reagiram da mesma forma quando viram minha comida. Ei, Tenjou, foi você que fez isso? Sim, fiz, mas... Posso experimentar? Eu preparei um pouco para você. Era apenas uma pequena quantidade, mas havíamos preparado um pouco para os professores experimentarem, então eles comeram. E então, os professores ficaram em silêncio. Isso? O que você acha? Perguntei com certo receio, mas não houve resposta dos professores. Yu e Yakun. Podemos comer também? Está tudo bem, mas... Assim que aceitei as palavras de Kaede, como eles não aguentavam mais, Kaede e os outros levaram a comida à boca como se dissessem que estavam esperando por ela. Então, por que não há reação a isso? Por alguma razão, assim como os professores, Kaede e os outros congelaram no lugar quando colocaram a comida na boca. Será que a comida estava ruim? Pelo que provei, parecia boa. Mas talvez minha língua seja estúpida. Eu estava realmente ansioso com a falta de reação de todos, mas então... Delicioso! Todos gritaram em uníssono. Então Kaede falou comigo com entusiasmo. Yu e Yakun, o que é isso? É tão delicioso! Sério? Estou feliz por ser realmente delicioso. Não é apenas delicioso, você sabe. Savada Sensei me disse com mais força do que eu poderia imaginar em sua habitual atmosfera lânguida. Os professores estão comendo almoços preparados pelos cozinheiros de primeira classe da escola a preço de banana. E ainda assim sua comida é mais gostosa? Quem é você realmente? Mesmo que você diga isso. Não importa porque é muito boa. Não foi só o Savada Sensei. Todo mundo comeu a comida que eu fiz, dizendo que estava deliciosa. É algo novo. Eu só cozinhei o suficiente para comer e nunca prestei muita atenção ao sabor da comida desde que a estou comendo. Mas estou muito feliz em ouvir as pessoas dizerem que está deliciosa. Estou cozinhando há muito tempo e tenho a habilidade a cooking, então acho que está realmente delicioso. Quando todos estavam comendo alegremente, os alunos ao nosso redor estavam olhando para nós babando. Isso parece delicioso. É estranho. Nosso jantar é muito simples porque é tão luxuoso lá. Ele é bom em esportes, tem um rosto bonito e sabe cozinhar também. Parece que os céus lhe concedem muitas bênçãos. Quero fazer isso para todos se eles me virem tanto, mas, como esperado, não tenho os ingredientes ou tempo para isso. Embora eu me sentisse um pouco desconfortável, também comecei a comer a comida que havia feito. Quando todos terminaram de comer, Savada Sensei esfregou o estômago de forma satisfeita. Estou tão cheio. Minhas desculpas se a comida não for suficiente. Estou muito feliz por todos terem comido com alegria. Valeu a pena o esforço. Ei, Tenjou. Sim, gostaria de se casar com o sensei? Savada Sensei? As palavras repentinas de Savada Sensei surpreenderam não apenas a mim, mas a todos ao meu redor. Iaia. É porque eu sou assim. Não consigo fazer o trabalho doméstico. Não consigo nem cozinhar e lavar a roupa. Quando eu era estudante, só fazia as coisas de que gostava e estudava, e graças a isso, não tive uma única história boa para contar até a idade adulta. Isso não é bom, não é mesmo? Então você Tenjou. Sim, não há ninguém tão bom quanto você. Nunca pensei que receberia uma refeição tão boa quanto essa. Então, tendo chegado tão longe, não há como eu perder isso, certo? Então, case-se comigo e fique comigo. Do que está falando? Eu não respondi às palavras da professora Savada, mas os outros professores e alunos a atacaram em uníssono. Savada Sensei, você está bêbada demais para o seu próprio bem. Chega de álcool, por favor. Pare com isso. Nós subimos toda essa distância até a montanha, então é hora de tomar um drink.
E então Tenjou se casará comigo. Não, não é bom colocar as mãos em um estudante. Entendo que é complexo que sua idade seja igual ao seu histórico de não ter namorado, mas seja um adulto moderado e correto. Para dizer a verdade, você acha que Tenjou é compatível com Savada Sensei? Pare de sonhar. A Savada Sensei vai chorar se você abusar dela a esse ponto. Savada Sensei estava, como eu disse, um pouco chorosa. Como era de se esperar, sinto pena dela. No entanto, não importa como eu olhe para isso, a professora Savada parecia estar muito bêbada por causa do álcool. Então eu me pergunto se essa também é uma característica de um bêbado. S. Savada Sensei. Não é bom se for o Yuya-kun. A razão é, há muitas razões, mas não é bom se for o Yuya-kun. Toda vez que a Kaede dizia desesperadamente ao Savada Sensei que não seria bom se fosse eu, meu coração ficava magoado. O que significa não ser bom? Quero dizer que o Savada Sensei e eu não somos éticos em muitos aspectos, e eu também não sou bom nisso. Não é mesmo? É isso mesmo. Apesar de minha inesperada mágoa, Savada Sensei me disse sem parecer ter aprendido uma lição. Bem, é difícil responder agora. Tudo bem, o Sensei vai esperar para sempre. Ou melhor, não vou deixá-lo ir. Tenha juízo, Sensei. Não deixe que adultos ruins roubem o futuro de nossos jovens. É isso mesmo, é isso mesmo. Posso chorar? Savada Sensei estava chorando novamente por causa das muitas palavras que lhe foram dirigidas. Não é bom falar de repente sobre casamento ou algo assim, e especialmente, é entre um aluno e um professor. Mas eu acho que Savada Sensei é um bom professor, sabe? Então todo mundo não precisa falar tanto. Sim, eu acho que é um pouco problemático tentar colocar a mão em um aluno, mas fora isso, ela é apenas uma boa professora em geral. Bem, eu não conheço os detalhes de sua vida particular, então não posso dizer mais nada sobre ela. Oh, Tenjou, você é realmente um cara legal. O Sensei está feliz. Mugu. Quando falei gentilmente com ele, Savada Sensei ficou tão comovido que me abraçou. Como resultado, os seios do Savada Sensei estão em meu rosto. Ai, S. Sensei. O que está fazendo? Por favor, deixe o Yuya-kun ir embora. Ruya, estou com tanta inveja de você. Não quero dizer, é ultrajante. Kaede também puxa meus braços para me separar da Savada Sensei enquanto segura minha cabeça em seus braços. E por alguma razão, Akira me atacou com ressentimento. Me ajude. A professora Savada dá um tapinha na minha cabeça sem que minhas palavras cheguem até ela. Não há nada de errado nisso. A professora está apenas elogiando um bom menino. Isso está claramente além do escopo do comportamento normal de um professor. Não, você não pode acreditar nos problemas em que estou me metendo por ser solteiro. Enquanto Savada Sensei e os outros estavam discutindo entre si, Rin, que era a única que permanecia calma, apontou para mim e disse: Yuya parece muito dolorido, mas... M. Mugaga. Antes do peito do Sensei ou de qualquer outra coisa, eu estava morrendo porque não conseguia respirar. O Sensei Savada e a Kaede entraram em pânico e me soltaram imediatamente, e eu finalmente pude respirar. Burraha. Ha. Yuya, o que você achou? Você viu o céu? Não vi o céu, só vi o rio Sanzu. Só consegui responder isso para a risonha Rin. No final, evitei as palavras da Sensei Savada, tornando-as vagas, e consegui superar a situação. Mas o olhar da Sensei Savada, enquanto se afastava, ainda não havia desistido, e Kaede também estava olhando para a Sensei Savada como se quisesse se opor a ela de alguma forma. De alguma forma. Então, Akira, por favor, não olhe para mim enquanto chora lágrimas de sangue. Não é minha intenção. Boa noite. Eu já volto, mas por enquanto estou em casa. Uf. Depois da conversa com a Savada Sensei e os outros, fui para uma área tranquila e usei minha magia de teletransporte para voltar para casa. Terei que ser cuidadoso quando voltar para o outro lado, mas primeiro terei que preparar a refeição da noite. Eu também cozinhei lá, mas quando voltei, comecei a cozinhar para preparar a refeição da noite. É claro que não se trata de sobrevivência, por isso estou cozinhando com os ingredientes certos. Quando servi a refeição pronta com ingredientes de outro mundo também, ele a comeu com prazer. O que você acha? Está gostoso? Uf, isso é bom. Assim como fiquei feliz que Kaede e os outros gostaram da minha comida, parece que gosto de cozinhar para as pessoas e fazê-las felizes. Bem, acho que ninguém gosta de ser odiado pelas pessoas, e eu não sou o único que tem esse sentimento.
tudo bem, eu voltarei então. Seja um bom menino, ok? Uf! Depois de ouvir uma resposta alegre, acariciei Knight e voltei cuidadosamente para o acampamento. Quando voltei ao acampamento, aparentemente estava na hora de tomar banho, e fomos para as fontes termais no meio dessa vasta terra. Era difícil encontrá-las, mas todos pareciam tê-las encontrado, e muitos alunos estavam reunidos lá. Bem então, vejo vocês mais tarde. Quando nos separamos da Kaede e da Rin, fomos ao banheiro masculino, e muitos meninos já estavam lá. Embora não seja um problema físico, estou com vontade de tomar um banho e relaxar, então Akira e eu também tiramos nossas roupas rapidamente. Ei, por que estão me olhando assim? Por alguma razão, os rapazes ao meu redor congelaram ao olhar para mim. Não, é porque o corpo do Yui é escandaloso. A minha pergunta, Akira respondeu com uma afirmação perigosa, dependendo de como você pergunta. Os colegas ao redor também balançaram a cabeça vigorosamente diante da resposta de Akira. Há algo de errado nisso? Não é estranho nem nada. Não, é estranho de certa forma, não é? De qualquer forma. O que há de errado com seus abdominais? Quero dizer, toda essa massa muscular. Não acredito que você está no clube de formatura? Talvez seja porque eu treinei no outro mundo. Nunca poderei lhes dizer isso, e eles também não acreditarão em mim. Não apenas subo de nível em outro mundo, mas também faço treinamento muscular. Não sei se funciona, mas faço flexões, abdominais e agachamentos cerca de 500 vezes por dia. No entanto, meu corpo ficou muito mais firme do que antes. Sério, é inacreditável. Um cara bonito com bom estilo, o que devemos fazer agora? Quero dizer, como músculos. Essa coisa é grande também. Para onde está olhando? Cobri rapidamente com uma toalha quando percebi que os rapazes estavam olhando para minha virilha. Apesar dessa troca, consegui entrar na fonte termal. Oh, ela é tão larga! É porque a escola tem dinheiro. Esse tipo de lugar é exatamente o que você espera. Por que estamos fazendo uma atividade de sobrevivência em uma escola como essa? Ha. Dei um sorriso irônico ao ouvir as palavras de Akira. Mas as fontes termais são realmente grandes, e há espaço suficiente para todos nós, crianças, entrarmos de uma vez. Enquanto eu olhava ao redor das fontes termais com admiração, vi Ryu e Shingo-kun. Oh, Yuya! Esta é a primeira vez que nos falamos hoje. Ryu, Shingo-kun. Como estão as coisas por aqui? Ryu e Shingo-kun sorriram ironicamente com as palavras de Akira. Bem, eu já acampei antes, mas nunca fiz nenhuma aquisição local ou algo do gênero até a comida, então dá muito trabalho. Tanto Ryu-kun quanto eu sabemos cozinhar, então não é um problema. É que geralmente é um trabalho árduo. Aparentemente Ryu e Shingo-kun tiveram muitos problemas à sua própria maneira. Bem, não só não estou tendo dificuldades graças a uma armadilha chamada o Evaluation, mas também graças ao meu corpo sobre-humano nivelado. Falando nisso, já ouvi falar disso, Yuya? Você pegou o peixe com as mãos, hein? Bem, sim. Ouvi outras coisas sobre sua comida que também eram muito boas. Ha. Mas caso contrário, eu não teria tido uma boa refeição. Espero que você me perdoe. Como eu não pude deixar de sorrir vagamente com as palavras de Ryu e Shingo-kun, Akira assentiu. Sim, a culinária de Yuya-kun estava ótima. Talvez eu tenha visto o deus da culinária pela primeira vez. Oh, eu não sabia que era tão bom. Quero dizer, foi a mesma coisa na última aula de educação física, já que eu achava que o Yui era incrível. Olhando para o seu corpo dessa forma, você não se sente como alguém do clube lá de casa. Parece o corpo de um boxeador, de um praticante de karatê ou de um artista marcial. Ryu-kun, você é praticamente o mesmo, no entanto. Enquanto acenava com a cabeça para as palavras de Shingo-kun, fiquei surpreso com o comentário de Ryu. Certamente meu corpo deve ser especializado em luta e não em esportes. Afinal de contas, tenho lutado e matado monstros. Ele conseguiu deduzir isso só de olhar para o próprio corpo? Ou isso é algo que outras pessoas também podem entender? Ao percebermos mais uma vez como o Ryu era impressionante, trocamos informações entre nós enquanto tomávamos banho na tão esperada fonte termal. A essa altura, o céu já estava escuro. As estrelas brilhavam no céu noturno, e a atmosfera era diferente da do outro mundo. Ah, é tão bom! Ryu e os outros concordam quando digo isso em uma voz que sai sem querer quando entro na água quente. Mas eu me pergunto o que faremos amanhã. Quem sabe? Mas assim como hoje, teremos que ir para as montanhas ou para o rio para conseguir comida.
Não quero mais ser isca de urso. Ah, o que aconteceu com Akira-kun? Na verdade, o que vamos fazer amanhã? Também estou curioso sobre a programação de amanhã, mas por enquanto, cada um de nós vai terminar a conversa aqui para se recuperar do cansaço de hoje. Então, mal posso esperar para ir à fonte termal. Enquanto Yuya e os outros estavam relaxando no banheiro masculino, Kaede e os outros também estavam se preparando para entrar na fonte termal. Então, uma das meninas olhou para Kaede, que estava se despindo ao lado dela. Kaede. Uia. A aluna que estava olhando para Kaede de repente apertou seus seios. Seus seios são muito grandes. Agarrei. Você está no clube esportivo com esses peitos. Você vai matar os meninos? O quê? Ah, de fato. Você tem seios de matar. Até a Rin-chan, Rin, que era como uma amiga íntima, também disse isso enquanto olhava para o peito de Kaede. Oia, o que vocês estão fazendo? Ah, Kaori-san e Yukini-chan. Kaori e Yukini se aproximaram de Kaede e das outras com uma expressão curiosa no rosto. Então Kaede rapidamente deixou Rin e as outras e tentou fazer com que Kaori a abraçasse. Vocês duas me escutem. A Rin e as outras vão me intimidar. O que você quer dizer? Ah não, a Kaede tem seios grandes e pratica atletismo, então ela pode irritar os meninos, certo? É disso que estamos falando. Depois de ouvir isso, as duas olharam para os seios de Kaede em uníssono e depois tocaram os próprios seios. Kaede-san, não é justo. Os meus estão decepcionantes. O que foi isso? Eu não fiz nada de errado. Ha. Ok. Não olhe para Kaede desse jeito. Vocês duas têm corpos magros e bonitos também. Por falar nisso, a Rin é a única que tem o corpo de uma modelo, sabe? Como diz a Kaede, a Rin é alta para uma mulher e tem membros longos. Bem, eu chamo isso de individualidade. Ah, falando em tamanho dos seios, a Savada Sensei também é grande, não é? Savada Sensei? Enquanto Kaori inclinava a cabeça ao ouvir o nome da professora que de repente apareceu na conversa, Kaede lhe contou o que aconteceu hoje. Sim, isso mesmo. Savada Sensei pediu a Yuya-kun para se casar com ela depois que ela comeu a comida do Yuya-kun. O casamento? Do que exatamente você está falando? Kaede, você não pode transmitir isso sendo tão direta. Ouça, no jantar de hoje, Yuya fez uma refeição muito saborosa usando as coisas que pegamos. E então os professores, que são os juízes, comeram também. E como estava tão bom, a professora Savada pediu o Yuya em casamento. Como isso pode estar relacionado a um casamento? Bem, eu a vi de perto, e ela parecia deliciosa. Eu também queria comê-la. Até mesmo Yukini-san. No entanto, um professor se casando com uma aluna. Há muitos problemas com isso, não há? Ha. Bem, eu acho. Mas a Savada Sensei tem seios como os da Kaede. Não é normal um cara ficar nocauteado se esses seios o pressionarem? Ele não pode ser. Kaori ficou chocada com as palavras de Rin. Mas Kaede, em contraste direto com Kaori, arde com o espírito de luta. Tudo bem. Se a Savada Sensei está disposta a fazer isso, então eu também estou. Kaede-san, isso significa Yuya-san. Ele não é isso. Não é só porque é o Yuya-kun. Rin olha calmamente para Kaede, que está ficando nervosa e seu rosto fica vermelho. Você está mais direta do que nunca, hein? Seus seios também são grandes, isso não é justo? Você continua dizendo isso. Kaori, que estava encarando a determinação de Kaede, olhou novamente para seu próprio peito e murmurou baixinho. Yuya-san, você preferiria uma mulher com seios maiores. Assim eles estavam animados mesmo antes de entrarem na fonte termal e finalmente se banharem na água quente. Então, assim como os meninos, Kaede e as outras ficaram extasiadas com a sensação boa. É uma sensação ótima. Você está certo, é uma viagem de acampamento. Eu vim para cá com a sensação de estar curtindo o acampamento, mas fiquei realmente surpreso por eles nos obrigarem a fazer algo como sobreviver, certo? Mas temos que preparar uma refeição amanhã da mesma forma, certo? Isso é. Quando Kaede abafou suas palavras com as da Rin, as meninas ao redor se juntaram à conversa. Yei! Mas a Kaede e a Rin estão bem. Você está com aquele Tenjouku, não está? Sim. Ele já se tornou assunto de um boato em toda a escola assim que chegou à nossa escola. Além disso, a famosa revista Cutie Beauty tinha uma foto dele com Miwa-chan, que estava crescendo rapidamente em popularidade. O assunto principal da conversa era Yuya,
e elas estavam se divertindo muito com a típica natureza turbulenta das alunas. Eu também ouvi a história hoje, Tenjouko estava pescando com as mãos, certo? E ouvi dizer que a comida dele também era ótima, sim, era muito boa. Estou com inveja. Quando Kaede falou de uma maneira cativante, as alunas ao redor levantaram suas vozes com inveja. Ah, eu já estou com inveja de você por estar no mesmo grupo que Tenjouko, mas ser capaz de comer até mesmo a comida caseira dela. É como se estivéssemos vivendo em um mangá quando há tantas pessoas incríveis ao redor. Vó, eu posso entender isso. Depois disso, a atmosfera era diferente da de Yuya e dos outros, e as meninas puderam passar algum tempo livre conversando sobre a escola, os meninos e os eventos de amanhã, como uma reunião só de meninas. Na manhã seguinte, com a maioria dos grupos de classe montando suas barracas solidamente no mesmo lugar, havia muitos alunos por perto que estavam começando a se movimentar. Entre eles estavam Ryu e os outros. Não estou gostando mais disso. Não é nada disso que eu imaginava que seria acampar. Vamos começar a procurar ingredientes novamente, mesmo se reclamarmos aqui. Não conseguiremos comida alguma, eu sei, mas não estou entendendo. Por enquanto vamos apenas passar o dia. Foi nesse momento que todos ao nosso redor estavam discutindo seus planos para as próximas atividades, com uma atmosfera amigável no ar. Eu sou um bearou. Um urso? Vi um dos alunos correndo, gritando bem alto. Quando olhei de perto, vi um urso correndo em alta velocidade atrás dele. Um urso? E é o mesmo que tentou me comer ontem. Sério? Ei, Akira, vá em frente e o atraia de volta. Você também pode derrotá-lo se quiser, disse Rin. E isso é ridículo. Eu nem sequer me considero um jovem nobre matador de ursos. É mesmo que você não consiga derrotá-lo, você pode ser uma isca. Ah, você está me enganando de novois. Até mesmo Akira, que estava no limite de sua força física até um momento atrás, estava pulando no local quando o urso apareceu. Então, parecia que um dos alunos tinha ido chamar os professores, e Savada-sensei e os outros professores se aproximaram. Ei, você está bem? Ouçam, alunos, fiquem atrás dos professores agora mesmo. Quando se moverem, certifiquem-se de que haja o maior número possível de obstáculos entre vocês e o urso. Felizmente não há alunos perto do urso, então conseguimos nos proteger atrás dos professores. No entanto, o urso também veio correndo atrás de nós. Como esperado, não há ninguém entre os professores que possa usar um rifle de caça. Se posso usar esse remédio. Yomikawa-sensei, acalme-se. Isso não vai matar todos nós se você usar? Para começar, por que há um urso em nossa propriedade? Tenho certeza de que temos essa área sob controle, mas ele provavelmente veio das montanhas próximas e rompeu a cerca. Teremos que investigar essa área também. De qualquer forma, teremos que esperar até a polícia chegar. Enquanto os professores estavam discutindo isso, Savada-sensei, que estava distraído com os alunos, caiu. Ops, Savada-sensei. Expor uma abertura na frente do urso seria muito perigoso. Portanto, os outros professores tentaram apressadamente ajudá-la a se levantar, mas quando se deram conta, o urso estava por perto. Ego! Vó, meu Deus, temos um problema. Savada-sensei diz essas coisas de maneira despreocupada. Se eu olhar de perto, verei suor frio saindo de sua testa. Ele tentou se retirar lentamente do local, mas o urso nem sequer ignorou seu movimento. Gai! Cuidado! No momento em que o urso agitado ergueu seu braço grosso e estava prestes a bater em Savada-sensei, eu me vi correndo. Yuya-kun. A Kaede, que estava por perto, levantou a voz com um olhar surpreso, mas naquele momento eu já estava entre a Savada-sensei e o urso. E então agarrei o braço que estava balançando vigorosamente para baixo com uma mão. Gogo? Tetenjou? Não só o urso, mas também a instrutora Savada ficou surpresa com minha intrusão. Seus olhos se arregalaram com a cena à sua frente. Ah, qual é a minha desculpa? Não sou mais uma pessoa levemente atlética. Mas não posso simplesmente sentar e assistir quando as pessoas estão sendo atacadas. Não sei como isso vai acabar, mas bem, vai acabar de qualquer jeito. A diferença entre lidar com monstros e lidar com animais selvagens é que, para mim, lidar com animais não é nada complicado. Afinal de contas, em outro mundo, eu até matei um urso cuspidor de fogo, o urso demônio. Gegofre. O urso, com a mão bloqueada, rapidamente levantou a outra mão e a jogou em minha direção. Mas eu enfrentei o ataque com minha outra mão e assumi uma postura de 4 mãos.
E ele está lutando com um urso. O que está acontecendo? É que tipo de homem luta com um urso com suas próprias mãos? Como os olhos de todos se arregalaram diante da situação inacreditável. Eu balancei os braços do urso na posição de 4 mãos para acabar com ele rapidamente e coloquei meus braços ao redor de seu torso e o abracei como se fosse uma luta livre. Ego-ou! É o Kintaro. NT. Kintaro é um herói infantil do folclore japonês que fazia amizade com animais e tinha força sobrenatural. Não. Antes disso, como ele pode competir com a mesma força de um urso? Levantei o urso como estava, enquanto Ryu e Kaede se juntaram ao Tsukomi. E Soria. Igou! Ele levantou isso. É Dozei. Pego o urso e o arremesso em direção à distância. Em seguida, o urso voa facilmente e cai, rolando no chão como está, e depois desmaia. Aceno levemente com a mão e falo com o urso desmaiado. Ufa, se você aprender com isso, não ouse atacar as pessoas de forma imprudente novamente, ok? Não. Isso é estranho. Disseram todos em uníssono. Todos que olhavam para mim e para o urso estavam fazendo um Tsukomi. Até Tenjou. Você está bem? Savada Sensei. Estou bem, sabe? E Sensei, você está bem? O Sensei está bem, e não há nada de errado. Você precisa fazer um check, com o Yomikawa Sensei imediatamente. Mas na verdade, eu estou bem. Apenas faça com que ele o veja. Por insistência da instrutora Savada, que tinha uma expressão excepcionalmente séria no rosto, decidi com relutância fazer com que o instrutor Yomikawa me examinasse. Acabei pedindo ao Yomikawa que me examinasse, mas quando ele descobriu que meu corpo estava bem, Savada agradeceu novamente. Obrigado, Tenjou. Para dizer a verdade, como professor, eu deveria puni-lo por cometer um ato tão perigoso, mas, dessa vez, você salvou minha vida. Que tal se eu fosse sua recompensa? Eu vou me conter. É mesmo? Bem, então acho que vou esperar pacientemente. Eu não quero que você espere muito tempo. Achei que esse era o fim da questão por enquanto, já que tudo estava resolvido até certo ponto, mas ainda havia o maior problema. Que era? Gogo. O que vamos fazer com esse urso? O urso se tornou completamente dócil. Se continuar assim, ele será tratado como um alvo em potencial para ser morto. Ou se tiver sorte, pode acabar em um zoológico. Enquanto pensava nisso, Kaori se aproximou. Sobre o urso ali. Já que tivemos que passar por todo esse trabalho, decidimos cuidar dele nesta instalação. Cuidar dele. Fiquei surpreso com as palavras inesperadas e Kaori sorriu para mim. Sim, temos permissão da cidade, portanto não há problema em cuidar dele. Como medida de prevenção ao crime, gostaríamos de criá-lo como um cão de guarda, um urso de guarda. Urso de guarda. Que palavra poderosa. Como você conseguiu a permissão tão facilmente? Essa parte, bem, é o poder do meu pai, por assim dizer. O poder político é incrível. O urso também olhou para Kaori com olhos brilhantes, como se tivesse entendido as palavras de Kaori. Mas, está tudo bem? Mesmo que não tenha havido danos, ainda é perigoso ter um urso. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais.